5 horas em ponto, muito boa tarde para você ligado aqui na Band News FM Brasília em 90,5. Está no ar o nosso Band News no fim da tarde comigo, Ivan Brandão, com Leandro Aislan. Mais uma vez, Leandro, fora do estúdio, um Band News no fim da tarde, um BNFT especial. Boa tarde para você. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os ouvintes que acompanham a gente aqui no DAI 90,5. Exatamente, Ivan. Estamos com o nosso jornal especial fora do nosso estúdio, montado aqui na Hayek Global College, mais uma vez, né, sendo recebidos aqui pela equipe desse que é um dos grandes empreendimentos aqui de graduação, né, do college, como é conhecido nos Estados Unidos, e a gente vai falar e explicar bastante para quem tem dúvida, para quem não conhece, e justamente eu quero pedir a participação aqui do ouvinte, quiser mandar sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, no 996710717, e estamos ao vivo também a partir de agora pelas redes sociais, no YouTube, no canal Band Brasília, e também no Facebook, na página Band News FM Brasília. Curta, nos sigam também nas redes sociais, mande sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta por lá e eu aguardo aqui a sua mensagem, sua participação, Ivan. Já faz um tempinho que a gente esteve por aqui e da última vez contamos histórias muito bonitas, né, de gente que estava correndo atrás de sonho, principalmente os jovens, e todos eles, Leandro, obviamente se posicionaram aí no mercado de trabalho, conseguiram conquistar o curso que eles queriam, mas a minha pergunta para você, antes de apresentar os convidados, o seu inglês melhorou de lá para cá, não? Olha, confesso que eu não tenho treinado muito, viu? Mas sempre que eu venho aqui, dá para dar um hello, nice to meet you, excuse me. O Edson foi falar inglês comigo ali fora e foi meio macarrônico, mas deu para entender. Eu também não vou falar que melhorou muito, não. Apresenta aí os nossos convidados, Leandro. Começando por ele, já que você falou que o Edson Agatti, mais uma vez, nos recepcionando aqui na Hayek, ele que é diretor executivo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Ou good afternoon. Boa tarde, boa tarde. ele arrasa. Obrigado pela recepção. É isso, né, Edson? Na última vez que a gente esteve aqui, a gente contou muitas histórias legais, houve uma procura grande também, né? Muitos ouvintes mandaram mensagens para a gente, né, querendo saber por que é muito diferente a proposta da Hayek, né? E eu queria que você apresentasse um pouco, para quem está ouvindo agora, né, nossa audiência rotativa, muita gente já conhece, mas tem gente que está... Mas o que é isso aí? Do que vocês estão falando? Beleza, vamos lá, Ivan. Então, nossa proposta, somos uma faculdade credenciada pelo MEC, aqui em Brasília, com sede na Asa Norte. Temos um currículo americano, o aluno estuda 2 anos com a gente, aulas todas em inglês, como se fosse um college nos Estados Unidos. E aí, depois de 2 anos, ele transfere para faculdades parceiras nossas. E a gente tem várias faculdades, dentre as melhores faculdades nos Estados Unidos, inclusive tem, dentre os nossos parceiros, a gente tem 3 prêmios Nobel, né? Uma na Cumberland University, 2 em outra faculdade chamada George Mason. E a gente tem uma abordagem bem prática no nosso curso para preparar o aluno para o mercado de trabalho, principalmente o internacional. E apresentar aqui também ao lado do Edson a Hannah Hammer, que é a diretora acadêmica aqui da faculdade. Muito obrigado aí por nos receber, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada por nos receber no Band News ao vivo. Boa tarde para todos vocês. Hannah, esse é um grande diferencial, né? E a gente até discutiu na última vez que estivemos aqui sobre uma questão que muita gente que procura, imagino, a graduação aqui tem, que é como é que eu vou para os Estados Unidos depois? Como é que eu levo o meu currículo daqui para lá? E depois como é que eu trago de lá para cá para me inserir no mercado de trabalho, né? Muita gente tem essas dúvidas, mas que, na verdade, são facilmente tiradas, né? As pessoas não ficam sem um background. Aí eu também estou sabendo falar inglês, né? Em relação a isso, né? Porque gera muitas dúvidas. Gera muitas dúvidas porque o nosso currículo não é content specific, ou melhor dizer, destinado a um único curso, né? Os nossos alunos, eles começam com conhecimentos gerais e depois desses 2 primeiros anos conosco, eles podem escolher vários cursos na área de business e de computer science. E aí, depois de mais 2 anos nos Estados Unidos, eles se formam bacharéis nas áreas de business e computer science e podem se inserir no mercado de trabalho nos Estados Unidos ou também, se eles assim quiserem, voltarem para o Brasil. Eles vão ter 2 diplomas, o bacharel nos Estados Unidos e o tecnólogo aqui no Brasil.
E o público qual é, Edson? Quem é que pode ingressar na Hayek? Quais são as formas de admissão? E falar um pouco disso também. O nosso público tem que falar minimamente inglês intermediário, né, para participar. Melhor que eu e o Leandro, pelo menos, um pouquinho melhor. Se bem que o seu tá bom, hein, Ivan? Você conversou comigo aí, ele tá dando migué, né, gente? Mas o aluno tem que ter o inglês pelo menos intermediário, porque as aulas são em inglês, né? A gente tem alunos estrangeiros que participam aqui, que falam um pouco português, a gente vai ter 2 daqui a pouco vão ser entrevistados, né? E a gente tem também professores internacionais que não falam português, então por isso o aluno precisa ter essa bagagem. E tem que estar com vontade de estudar, é um curso que vai ser aí de 8 a meio-dia e 15, a gente tem um processo seletivo que faz essa triagem dos candidatos. A gente não está procurando a habilidade de passar numa prova. A gente está procurando conhecer o candidato como um todo, né? Fazer uma análise holística dele. O que ele faz? Ele pratica algum esporte? Ele tem alguma habilidade artística, alguma habilidade diferente? Que a gente sabe que se ele aprendeu alguma coisa, ele sabe aprender a aprender, né? Então, a gente está querendo, mais de tudo, o candidato que está interessado em aprender, em estudar e fazer a diferença no mundo, né? É isso que a gente procura. E, Hanna, a Hayek é a primeira faculdade internacional aqui em Brasília. A gente sabe que na capital federal temos algumas escolas internacionais que recebem, por exemplo, filhos de embaixadores, pessoas que trabalham dentro da embaixada de outros países, que falam inglês, entre outros idiomas, que querem ter ali o inglês como o ensino dos filhos, né? E esse público também é um público que é destinado aqui para o ensino superior, para a graduação também, né? Ou seja, vamos inclusive conversar com alguns alunos que são filhos de estrangeiros, né? Queria que você falasse um pouco desse perfil dos alunos que chegam à Hayek. Claro que brasileiros, né, são também recebidos desde que tenham aí ou minimamente saber falar a língua inglesa, mas eu queria que você falasse um pouquinho do perfil dos alunos que chegam para fazer essa graduação à faculdade aqui na Hayek. Certo, são alunos que têm interesse de estudar no exterior, mas também são alunos que às vezes não falam o português como a sua língua nativa ou não no nível em que eles pudessem acompanhar um curso universitário em português, né? E aí a Hayek oferece a eles uma oportunidade de um ensino superior internacional 100% em inglês, com professores que vêm de vários lugares no mundo, com uma vasta experiência na indústria e que podem, então, juntamente com os seus colegas de sala de aula, desenvolver as suas competências em língua inglesa. A gente tem quando a gente pensa na faculdade, na universidade, ainda que de muita qualidade, né, que existem no Brasil, geralmente o que vem na nossa cabeça também é um modelo meio analógico, né, principalmente quando a gente fala da universidade pública, por mais qualidade que tenha, né, a história do livro de papel e das aulas que são talvez no mesmo estilo há muitos anos, né, aquele mesmo padrão. E aqui, além da questão dos professores internacionais, tem um aspecto tecnológico também que é inserido que é muito importante, né? A gente está preparando os profissionais para serem a prova do futuro, né? A prova do futuro, o que significa? Que as coisas estão mudando muito, a tecnologia está mudando, o conhecimento hoje é muito acessível, então não importa mais o que a pessoa sabe memorizar, não importa mais o que ela sabe resolver numa prova, importa como ela consegue resolver os problemas reais. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vai ter no nosso currículo, iniciando agora já o segundo ano, os alunos vão ter que fazer ou entrar na sua própria empresa que os próprios alunos vão gerir e criar. Isso como parte do currículo. Às vezes acontece nas universidades federais, por exemplo, que a gente tem as empresas júniores como uma atividade extracurricular. O aluno participa se ele quiser e é muito interessante essa atividade. Ou só para ganhar os créditos. Para ganhar os créditos, sei lá. No nosso caso, o aluno tem que participar dessa atividade e ele já vai estar inserido ali no ambiente de empreendedor, empresarial, já fazendo na prática e valendo nota para as disciplinas dele, né? Então, a gente vai dar um baita incentivo, que vai ser uma oportunidade de treinar como é que é estar numa empresa ou começar uma empresa antes dele ter que arriscar e fazer isso com a própria pele depois, né? Que é muito mais complicado fazer na vida real. Até porque, Edson, o aluno ele tem que sair preparado para tudo, né? Seja para trabalhar para alguma empresa ou abrir um negócio, né? Ou seja, ele que está pretendendo morar, trabalhar em um outro país, ele sai preparado também para empreender, o que é muito importante, né? Abre mais leques
para o estudante, para o profissional, fazer uma profissionalização internacional. Exatamente. E além dele empreender, ele vai empreender com gente de outros países, porque a gente também proporciona para os alunos um intercâmbio digital dentro das disciplinas. Nessa, por exemplo, que a gente vai fazer no semestre no ano que vem, o aluno vai fazer esse intercâmbio com um time do Equador. Os alunos do Equador com os alunos aqui do Brasil vão estar empreendendo junto a essas empresas, além dos outros projetos com das outras disciplinas, que vai ter com a Ucrânia, com a Índia, com a Filipinas. Nem lembro mais aqui, Rano, quais outros países. A Rano deve saber os outros países que a gente vai fazer. E aí você falou Fala aí, Leandro. Não, só para complementar, porque eu acho que é um perfil do brasileiro, Ivan, talvez você concorde comigo, de chegar em um outro país e querer abrir um negócio, né? O brasileiro gosta disso, né? Ele não vai lá só para, não, vou lá arrumar um emprego e trabalhar. Tem também esse perfil, mas tem aquele brasileiro que é visionário, né, que chega num local e pretende ali abrir um negócio que de repente tem no Brasil, mas que naquele país ali não faz parte ali da cultura, vamos dizer assim, não é isso? Se a Hannah quiser complementar também. Exatamente, complementa aí, Hannah. No sentido de que você vai... compartilhar culturas diferentes faz com que você abra também a sua cabeça para um mundo diferente, né? De investir de uma forma diferente, né? Sim, né? Quando eles fazem esses intercâmbios virtuais, o Edson estava falando aí dos países, né? Eles vão, no ano que vem, trabalhar com Equador, com Nigéria, com Filipinas, com os Estados Unidos. Em todos esses países, eles precisam se adaptar de formas diferentes à cultura. E quando nós abrimos um negócio em uma outra cultura, a gente também precisa aprender a se comunicar nessa outra cultura, a negociar, talvez prazos, projetos e a forma que nós vamos fazer acontecer o negócio. Eu tenho um amigo que abriu um negócio em que ele casou com um americano, estava com a esposa dele aqui no Brasil e viu que as roupas das mulheres brasileiras eram diferentes das que tinham lá. E aí eles viram uma oportunidade de vender o estilo de roupa brasileiro lá nos Estados Unidos e abriram um baita negócio também. Esses dias eu vi o Gregório do Vivier falando que ele estava na França, e ele foi pedir um crepe, alguma coisa assim, e aí ele queria tentar falar pro rapaz lá que estava vendendo que ele queria no capricho. E aí ele descobriu que essa palavra não existe em outros lugares. Né? Como é que eu falo no capricho? Né? Aí, não, você pede para ele botar mais. Eu quero mais, sei lá, Nutella no meu... Mas eu não quero que ele bote mais. Eu quero que ele bote no capricho, que é uma coisa mais lúdica, né? Que é uma coisa brasileira. Seria uma brasilidade que você está levando para outro lugar. Né? Isso pode fazer diferença também. Né? É um pequeno exemplo, mas em outros se aplica. Né? Sim, sim. O brasileiro tem muito a levar para os outros lugares e também trazer de lá para cá. Né? E a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a entender outra cultura, ter esse intercâmbio e viver a experiência. Não é só estudar sobre outro país, mas também viver e conviver com essas pessoas. Né? E dentro de aula você percebe uma espécie de amálgama, quer dizer, que as pessoas, obviamente, que procuram a RAI, que elas já imaginam como será, né? A gente está falando aqui já de intercâmbios, de aulas, o pessoal vai ter aula com gente no Equador, em outros países e tudo mais, mas quando você percebe na prática, e agora com mais tempo já aqui em Brasília, já dá para ter esse balanço, né? Qual é o resultado, o feedback, eu estou bem demais, né? O que você recebe dos alunos nesse período? Você tem notado que é uma coisa que de fato deu certo e pode ser ampliado? Sim, tem dado muito certo. Os alunos dão um feedback de que eles ampliam a mente deles, né? Eles às vezes mal sabiam apontar onde ficava um país no mapa. Hoje eles sabem que existe uma cultura ali que às vezes até parecida com a brasileira. Outro dia a gente estava fazendo uma atividade com o pessoal da Índia e a gente descobriu que tinha uma palavra que eu não vou lembrar qual era, que era hindu, que era igual ao do jeitinho brasileiro, que o indiano tem também o jeitinho brasileiro. Mesmo termo, né? Assim, né? Um termo parecido, assim, que também dá um jeitinho ali para fazer as coisas igual ao brasileiro. Né? Então, às vezes, o brasileiro acha que é malandro, mas o indiano também sabe que é do outro lado. É bom, Rani. E aí, o Edson falou, né, agora para o segundo ano, então, quando a gente veio aqui a primeira vez, tudo era uma novidade, né, de um começo de trabalho, talvez que toda empresa passa, né? E todo mundo vai passar por isso, né? De você reforçar a sua marca. E agora vocês estão indo já para um próximo passo. Queria que você falasse como é que foi esse primeiro período e o que a RAIC planeja daqui para frente.
Certo, né? Nós estamos pensando em ampliar, né, esses intercâmbios culturais cada vez mais. A cada semestre, na verdade, os nossos alunos têm oportunidade a conhecer 6 diferentes instituições em lugares diferentes. E, inclusive, eles vão ter, não só os nossos alunos, mas também os ouvintes e os seus filhos vão ter a oportunidade de conhecer uma das nossas universidades parceiras de perto, que é o Summer Camp em Cumberland. Eu acho que o Edson consegue falar um pouco mais sobre essa iniciativa. Sim, a gente vai ter uma viagem de 2 semanas que a gente vai fazer lá para a Tennessee, e a gente também vai ter o pessoal de Tennessee vindo para cá para fazer o intercâmbio aqui na Hayek em maio. Então, os americanos vão vir aqui passar 2 semanas aqui com a gente. Vou levar eles para Cachoeira, Pirinópolis, sei lá, inventar. Que época que vai ser? Maio? Maio, isso. Vai estar melhor já. E aí, tem seca, né? Não fica tão chuvoso. Isso tem relação com o projeto Summer Camp aí? Exatamente, que é o Summer Camp, que a gente vai fazer tanto aqui quanto lá. Né? Vamos fazer o nosso primeiro intervalinho? Ou você... Não, só mais uma pergunta antes do intervalo, deixa eu ver se a gente está com um tempinho ainda, ô Ivan, só em relação à dinâmica. A gente recebe aqui algumas perguntas de dúvidas em relação à dinâmica de aula, né? Porque as pessoas, mas é um curso EAD? Não, não é um curso EAD, né? Queria que você explicasse como é que funciona a dinâmica dentro da sala de aula, porque, sabe, sim, são professores internacionais. Inclusive, na primeira vez que a gente veio aqui, Ivan, eu vim com o Cláudio Marcos, a gente conversou, né, com um dos professores, né, que eles utilizam um equipamento que é chamado de robô, ou é isso, é né? Um Highbot. Isso, um Highbot. Fica só a cabeça do professor andando pela sala. Como se fosse o Zordon entrando em pista. Exatamente. Por uma tela, ele vai se comunicando com os alunos, ou seja, a aula é presencial, né? Ou seja, o aluno tem que comparecer aqui à RAI, que é a unidade, para fazer aí a sua graduação. Explica para o nosso público como é que é essa dinâmica da aula aqui no Brasil, né? Porque depois que ele vai concluir o curso fora, aí é aquele estilo mais tradicional mesmo. O aluno entra aqui conosco de forma presencial em sala de aula com o professor que está com ele de forma síncrona e online no Highbot. E, além disso, a gente tem o nosso coordenador de sala de aula, o Caio, que daqui a pouco também deve aparecer, que media essa dinâmica com os alunos. E o que os alunos fazem durante essas aulas presenciais é que eles aplicam e desenvolvem as suas habilidades na prática. Porque nós acreditamos em desenvolvimento de habilidades práticas na prática, na mão na massa, por assim dizer. E o que acontece é que assim, a gente pega o melhor do ensino online, que é pegar o profissional em qualquer lugar do mundo para dar aula para o nosso aluno, né? Que ele não precisa estar aqui em Brasília. E se a gente consegue pegar assim, doutor em inteligência artificial está lá na Austrália e dá aula virada aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil de lá, né? E, ao mesmo tempo, a gente mantém ainda a experiência de sala de aula, que a gente não quer o aluno em casa estudando sozinho, que é o problema do EAD. Porque o aluno fica em casa estudando sozinho, dá um migué, né, não estuda direito, então a gente não quer isso. E aí, aqui ele também tem a experiência do networking, de fazer amigos, tal, que é toda a experiência de sala. Então, a gente pega o melhor desses 2 mundos e proporciona isso para os nossos alunos. Essa é uma coisa que eu percebo muito, né, quando eu vi aqui da outra vez e vejo agora, que é o networking, né, o pessoal se respeita muito, é um clima muito, muito diferente. Isso aí é verdade mesmo. Vocês vai ter algum segredo para manter isso, ou é algo mais orgânico? Acho que o segredo está na nossa cultura, na atitude que a gente tem quanto a outra. Né? Respeitar o diferente é uma cultura que a gente traz. E sempre pensar no próximo primeiro. O que eu posso dar para outra pessoa que é do interesse daquela pessoa, e ela naturalmente vai querer me dar algo em troca. E quando você tem uma cultura de uma comunidade que está todo mundo pensando nessa mesma vibe, né, fazendo tudo com ética, tudo de forma respeitosa, você cria uma cultura de network muito bacana. Mas isso é algo que é notável, né, na verdade. Qualquer pessoa que vier conhecer aqui, eu vou aqui só para pegar um panfleto, ver como é que é, vai notar isso, né? Tipo, é uma aura diferente, assim, que a gente nota aqui, né? O pessoal feliz, parece um outro... Parece que a gente está em outro lugar, a gente não está em Brasília, né? Vivendo essa tempestade política que tem tudo. Não, a gente está num lugar de fazer networking, de aprender, de sonhar. Isso é bem diferente. Bacana, é como se fosse num oásis internacional e de uma comunidade pacífica, né? De aqui em Brasília. Um oásis acadêmico, né? É isso.
Então vamos fazer o nosso primeiro intervalo, né? O ouvinte está acompanhando a gente aí no Dial, aqui em 90,5. Estamos aqui na Hayek Global College, falando aqui com os nossos convidados. A gente vai trazer novos convidados aqui ao longo dos próximos blocos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode seguir participando aqui com a gente, mandando mensagem no nosso WhatsApp, o 996710717, 996710717, também, né, pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. 5 horas e 20 minutos. 5 horas mais 28 minutos, de volta aqui com o nosso Band News Brasília no fim de tarde especial, aqui direto da Hayek Global College, falando sobre graduação, sobre ensino superior, sobre oportunidade e empreendedorismo, ou seja, muitos assuntos. E claro, o ouvinte sempre ligado, pode participar com a gente, mandando sua mensagem, sua pergunta, sua dúvida aqui no nosso WhatsApp, 996710717, também pelas nossas redes sociais no YouTube e no Facebook, com nossa transmissão em vídeo. Ivan Brandão, recebendo agora novos convidados, né? A Hanna. Fiquei sabendo que estamos fazendo parte do processo seletivo aí, Leandro. Seremos peças importantes para o futuro de 2 jovens, pelo menos. Exatamente. Se juntam aqui a gente o Pedro Maia Reis e o João Maia Reis, que são irmãos, né? Vão contar um pouco aí da história deles e fizeram um processo seletivo aqui para iniciar a graduação na Hayek. Começar aqui com o Pedro, contar um pouco dessa experiência. Como é que você descobriu a Hayek e por que você iniciou o processo seletivo para seguir aqui a carreira profissional, pelo menos a graduação, a partir daqui da Hayek? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Eu conheci a Hayek por uma filha de um amigo do meu pai, que estudava aqui, e eu me interessei muito pelo jeito que eles tratam as coisas como prática, do jeito que você tem que... Eles não levam muito em prova, é você aprender a fazer o que você vai fazer no futuro, lidar com a vida. Foi uma coisa que me puxou muito para esse lado, tipo, aprender a ser adulto, basicamente. E, João, como é que foi sua história? Vocês são irmãos, né? Ou seja, um veio junto com o outro, né? Mas vocês têm uma experiência que vocês podem contar aqui para a gente, que... Tem uma relação importante nessa ideia de fazer essa graduação. Conta pra gente aí como é que é essa história. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Então, primeiramente, eu e meu irmão, a gente fez um intercâmbio de 1 ano. Já vai fazer, acho que, cerca de 2 anos. E a gente viveu uma experiência maravilhosa lá. Nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Mudou a nossa vida. A gente era umas pessoas muito dependentes, assim, e... esse intercâmbio fez a gente se apaixonar pelos Estados Unidos. Então, era o nosso sonho desde que a gente foi para lá, fazer college lá. E aqui na Hayek a gente tem uma oportunidade maravilhosa de fazer 2 anos aqui e fazer mais 2 anos lá. E o sonho de vocês é o mesmo? Porque existem caminhos diferentes, embora seja a prática, né, um modelo diferente de se formar. Eu queria saber do Pedro e do João o que vocês querem fazer, se vocês já têm essa ciência, se vocês já estão decididos ou não. Eu e meu irmão, a gente está fazendo o mesmo curso da faculdade. A gente quer se tornar muito bons em ciência da computação. A gente quer fazer programas para várias empresas. E a gente acha que ir para os Estados Unidos estudar isso lá vai alavancar muito a nossa carreira e vai melhorar muito. Tem um diferencial, né? Completamente. Ô, Hanna, fala um pouco do processo seletivo, mas antes, aliás, de falar do processo em si, eu queria que você falasse um pouco dos jovens, né? A primeira resposta do Pedro foi essa, né? Porque aqui era na prática, aqui é fazendo, né? É uma mudança, né, de interesse. É difícil hoje em dia você manter os mais jovens interessados em um conteúdo, por mais que aquele conteúdo seja o que ele escolheu para estudar, né? É um momento diferente, né, nos últimos anos em relação a essa relação com os mais jovens? Eu não sei se é uma diferença com os mais jovens, mas certamente uma diferença assim no ensino superior, né? Em que nós cada vez mais precisamos preparar as pessoas, os jovens, pelo mercado prático, né? Pelo mercado laboral. E em que os jovens também não têm muito mais interesse em ficar ouvindo uma pessoa aí falando 20 minutos sobre um conteúdo que eles rapidamente podem acessar no ChatGPT, ou no Gemini, ou no Google, né? Então, o que a gente traz de diferença aqui na Hayek é realmente esse ensino na prática.
E o João e o Pedro, eles se diferenciam um pouco nessa clareza que eles têm sobre de que eles querem a prática desde o início. Nem todo jovem tem essa clareza, mas muitas vezes tem a clareza de que estudar no exterior, de que talvez ainda não sabe diretamente o curso que ele quer fazer, mas na Hayek ele pode iniciar e pode escolher o curso depois. O curso, digo, de ênfase, né? E o curso que vocês têm interesse de ciência da computação tem um pouco de relação, né, com essa questão da evolução, da modernidade, da tecnologia, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, vocês fizeram hoje uma simulação aqui, né, que faz parte do processo seletivo. Vocês contassem um pouco desse processo e o que vocês notaram diferente do que vocês vivenciaram, por exemplo, nos Estados Unidos, fazendo o high school lá. Então, o processo seletivo daqui, o primeiro dia hoje era para ser uma prova, para saber a suficiência em inglês e matemática, que foi o que a gente fez hoje. Aí tem as outras partes, e uma parte do exame é exatamente uma simulação de uma sala de aula, para saber o quanto você consegue se desenvolver como pessoa, o quanto você consegue ajudar os outros, o quanto você consegue fazer uma conversação, por exemplo. Eu vou voltar para a Hannah de novo para falar dos jovens em 2025, né, e olhando para frente, que é essa questão da comunicação e que vocês valorizam muito aqui também, né, e é algo que em tempos como hoje, em que a gente, pelo menos, acho que não só no Brasil, né, mas a gente fala tudo em sigla, é tudo em emoji, é tudo muito rápido, é tudo, né, a comunicação ela é muito direta, ela é muito menos complexa, mas que é algo que é muito valorizado aqui, né? Sim, nós valorizamos de fato que o aluno se coloca na sala de aula, que ele nos mostra quem ele é e como que ele consegue se desenvolver. Então, nessa atividade simulada de aula que foi mencionada aqui, né, é de que os alunos nos mostram como que eles se colocariam na sala de aula, como que eles resolveriam um problema. E esse é o futuro, né? Nós não precisamos de aluno ou de profissional que olha o textbook, o livro-texto, né, e vai nos apresentar uma solução, mas de uma pessoa que, de fato, consegue apresentar uma solução a partir da prática e a partir do raciocínio dele. E eu gostei muito dessa história, João, de que, né, vocês não estão mais interessados em ouvir alguém falar algo que vocês podem, num clique ali, descobrir, né? E aí, o que motiva vocês? Se tem tudo ali em um clique, por quê? Uma faculdade, por que ir para os Estados Unidos? Se está tudo tão fácil assim, ou não é tudo tão fácil? Eu acho que, primeiramente, todo mundo consegue fazer bastantes coisas, assim, por exemplo, com o ChatGPT, Gemini, as inteligências artificiais, mas chega um certo ponto que você dominar o assunto é muito melhor do que você botar, por exemplo, um robô para fazer isso. E você vai conseguir fazer isso de um jeito muito mais eficiente e muito mais completo, porque muitas vezes, mesmo com a inteligência artificial sendo muito boa, ela tem muitos furos. E no exterior, eu acho que tanto aqui no Brasil quanto no exterior a gente aprende. Só que no exterior, eu acho que, como a maioria das coisas são criadas lá, então a gente pega meio que da fonte. Então a gente está sempre mais próximo do melhor conteúdo, assim dizendo. E Pedro, dentro disso que seu irmão respondeu, você ter essa graduação fora do país pode ser um diferencial para você trabalhar lá, né? Como ele mesmo mencionou, né? Que parte da produção do que é novidade na área vem de lá, mas isso pode fazer com que você se torne um profissional diferenciado para atuar no Brasil, tendo também muitas oportunidades. Você vê por esse lado também essa busca por essa capacitação internacional? Sim, eu vejo muito a grandeza que eles têm na educação lá, como college, e o nível de ensino de lá, mesmo sendo basicamente o mesmo, é igual o meu irmão disse, que ele fala que eles estão sempre na fonte, vai sempre vir o mais puro para você. Então, você vai acabar se tornando um profissional melhor. E o que você disse sobre trabalhar para o Brasil também, com toda certeza. Eu me vejo fazendo a faculdade lá, mas eu também me vejo trabalhando aqui com os ensinamentos que eu tive lá, trazendo as coisas que eu aprendi lá para cá. É uma pergunta que eu não fiz e eu fiquei curioso. Vocês têm quantos anos mesmo? A gente tem 19 anos. Tá, 19 anos. Uma idade boa, né? Eu não lembro muito quando eu tinha 19 anos. Eu queria que vocês falassem mais dessa experiência que vocês tiveram da simulação de sala de aula, né? Eu fico meio curioso. Eu acho que depois eu vou falar com o Edson para ver se eu venho fazer
para ver na pele como é que é. Conta um pouco, porque 19 anos, vocês já passaram por todo o ensino médio, já estão pensando em faculdade, em emprego, em programar, inteligência artificial, etc. É um processo gigantesco. E se vocês notaram de diferença, o que é de diferente, o que é legal, o que vocês podem apontar dessa dinâmica de aula que não é uma coisa comum para a gente aqui, né? Chegou que eu e meu irmão, a gente ainda não fez a segunda fase. Ah, tá. Mas a gente meio que já passou por isso hoje. A segunda fase é agora. A gente está tendo essa segunda fase agora. A segunda fase é essa aqui, vai até às 5h40. Então, a gente já conseguiu falar com muita gente. Foi meio que... A gente conversou com estudantes daqui. A gente fez meio que a segunda fase agora mesmo. A gente conseguiu ver como que são as aulas aqui, como que a gente lidaria com, por exemplo, alguma atividade, algum problema. E a gente conseguiu mostrar um pouco de quem nós somos para eles, que eu acho que isso é uma coisa que eles valorizam muito, que é o individual, porque primeiro a gente tem que se mostrar aqui para mostrar quem a gente vai ser no futuro. Então, com essa fase, eles conseguem ter meio que uma ideia disso. É isso, quero agradecer então aqui ao Pedro, João, Hanna, mais uma vez aqui com a gente nesse bloco. A gente vai fazer um breve intervalo, Ivan, e no próximo bloco a gente vai testar um pouco o seu inglês, viu? Se você está bem mesmo, né? Porque vamos receber aqui alguns dos estudantes, né? O Pedro e o João estão fazendo um processo seletivo, mas a gente vai conversar com alguns dos estudantes, inclusive estrangeiros, né? Internacionais, que falam o inglês, que falam o idioma, para falar sobre essa experiência aqui na Hayek. Estou com medo, estou um pouco assustado. Já voltamos então. Tudo bem. 5h40. Yeah, guys, we're back from Hayek Global College. Não, você não escutou errado. Estamos de volta aqui com o nosso Band News Brasília especial de volta aqui da Hayek Global College, com convidados especiais. E por que eu comecei falando inglês? Porque estamos com convidados internacionais. Porque você é amostrado. E Ivan Brandão está preparado aqui também para entrevistá-los, mas antes deixa eu já introduzi-los aqui, Ivan Brandão. Estamos aqui ao meu lado aqui a Lídia Sebit, que é lá do Sudão do Sul, né? E também o Abdul Ossumano, que é lá de Gana, viu? Que está aí ao seu lado. E também o Caio Melo, que é tutor aqui da Hayek, que vai nos ajudar a entendê-los. Tradutor, graças a Deus. Thank God. Caio, eu quero começar com você rapidinho, porque eu queria que você falasse um pouco da experiência. A gente estava falando de internacionalização do ensino lá no primeiro bloco. E a gente sai muito, a gente acha que é mainstream, né? Estados Unidos, Espanha, México. Cara, a gente está aqui com um aluno do Sudão do Sul, de Gana. É uma troca de experiência muito maior do que a gente imagina, né? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É muito legal estar aqui com vocês novamente. E, cara, exatamente. Nós temos alunos... porque, igual você falou, você pensa nos Estados Unidos, pensa no Canadá, na Austrália ou na Inglaterra, mas tem um mundo enorme, além disso, de países que são falantes de língua inglesa. E o nosso exemplo é aqui, né? Sudão do Sul, né? Quem imaginaria? Sudão do Sul, Gana. A gente tem um aluno também de Zâmbia, um aluno do Zimbábue. Então, você imagina assim, a oportunidade que esses alunos estão tendo, não só por conta de uma faculdade internacional, uma faculdade American College, mas também estar no Brasil e aprender uma outra língua, né? É por isso que chama Global College, Leandro Aislan, se você não sabe traduzir essa frase. Tá? Queria perguntar para a Lídia, e você traduz, por favor, Caio, o que ela está achando da experiência de estar aqui no Brasil, estudando, e o que ela já sabe de português aí. What you're thinking about, like, studying here, being here in Brazil so far. So can you share a little bit of your experience? Okay, so... Tá gravando? So, first of all, meu nome é a Lídia. Muito bom, prazer. Eu sou estudante aqui. So, my experience here has really been a great one. A minha experiência até aqui tem sido muito boa. From the classroom, coordination with my peers. Com o nosso coordenador de classe, no caso sou eu, e os meus colegas. And learning from professors from different backgrounds. E aprendendo de professores de vários lugares.
And through that, I was able to learn about different cultures, E através disso foi possível aprender sobre outras culturas, not just the culture of my peers, but the culture of my professors as mas well. não só a cultura dos meus colegas de classe, mas também dos meus professores que são de outros países. And that has really been a great experience to me. E tem sido uma experiência muito boa, muito gratificante para mim. O que que ela quer fazer? É o business? É o... What do you want study when you take your major when you go to America? I'm very passionate about entrepreneurship, Ela gosta muito do empreendedorismo, tem uma paixão sobre isso. and I want to be able to start up my own business Eu quero and ser capaz de abrir o meu próprio negócio yes, and be able to help people as well. e poder ajudar pessoas também. Então, business. Nice, nice. A Lídia me falou que chegou aqui há 4 meses. You've been here for 4 months? Sim. Sim, e eu queria saber do Abdul agora, um pouco dessa experiência agora, quanto tempo que ele está no Brasil e como tem sido aqui esses primeiros passos na Hayek. So, how have you been, like, your first steps here in Hayek in Brazil for the past 4 months? How's it? Can you share a little bit? Yeah, I will start by introducing myself. You're My welcome. name is Abdul Hakim Usman. Meu nome é Abdul Hakim Usman. I'm from Ghana. Eu sou de Gana. So after completing senior high school, E depois de completar o ensino médio, my dream has always been to like study in the United States, meu sonho sempre foi estudar nos Estados Unidos. and Hayek has provided this great opportunity to me. Então a Hayek me ofereceu essa grande oportunidade. So I've been here for about 4 months now. Eu estou aqui também há 4 meses It has been a great experience for me, both personally and academically. e tem sido uma experiência muito boa, tanto pessoalmente como academicamente. So one of the most important things being here at the Hayek Global Community E is uma das coisas mais importantes de estar aqui na comunidade da Hayek it's a community that contains students from different parts of the world, you know, é o contato que você tem com alunos de várias partes do mundo. and we also learn from experience, lectures, we share perspectives and ideas openly. Então a gente compartilha assim de professores que têm experiência, que têm uma bagagem muito grande. Yeah, which gives us deeper understanding of what we are doing here at Hayek Global College. Então a gente tem um entendimento muito profundo do que a gente acaba aprendendo aqui na Hayek Global College. Although, you know, being an international student is quite challenging, E ser um aluno estrangeiro é um pouco desafiador. but I see this challenge not like as an obstacle Eu to vejo esse desafio não como um obstáculo, prevent me from what I want to become or what I want to do, mas vai me ajudar a impulsionar para ser o que eu quero e para onde quero estar. but to equip me, train me, give me the experience for the next stage of my E life. também when vai I'm me going to. equipar, vai me dar experiência e essa bagagem da vida. So being here alone doesn't like, you know, is one of the program 2+2 year program. Então eu estou aqui no programa de 2+2, então 2 na Hayek. Yeah, it is really like very important to me because me as someone who wants to be a global citizen, E é muito importante para mim porque eu quero ser um cidadão no mundo. going to the United States, you know, I have to have a lot of skills, a lot of things that I have to know before getting to those Então é countries. bom eu aprender aqui as habilidades que eu preciso para estar lá e chegar aos Estados Unidos preparado Yes, através da so Hayek. Hayek has provided this opportunity for me to learn from, to prepare me towards that. Então a Hayek Global College tem me preparado, me dá essa oportunidade de estar preparado para isso. Quando ele falar português, ele vai mandar um currículo lá para a rádio. Ô, Caio, para a gente terminar, eu queria... porque isso é impressionante, né? Não interessa de onde vem, né? E na outra vez que eu estive aqui, a gente falou com alunos de outros países. É uma espécie de mindset, né? Todos eles são extremamente decididos e visionários. É um negócio que eu sempre fico muito espantado. Especialmente os nossos alunos internacionais aqui na Hayek, eles têm essa visão de empreendedorismo muito grande. E então, o que a Hayek está oferecendo com as nossas universidades parceiras, quando eles terminarem aqui os 2 anos e forem para lá, a questão do business é muito forte. Então, nosso currículo é um currículo que basicamente ele foi lapidado para eles. Então, quando eles chegaram aqui, a gente estava conversando aqui no intervalo aqui, que caramba, eles não imaginavam a oportunidade que seria estudar numa escola internacional no Brasil, porque internacional 2 vezes. Internacional porque eles estão vindo para o Brasil, eles são estrangeiros, e internacional porque é uma escola americana. Então, é uma experiência assim de outro mundo. É isso, pessoal. Quero agradecer aqui. Thank you very much, guys.
Nosso jornal fica por aqui. Obrigado. Thank you very much, guys. Lídia, Caio, Leandro is Abdul. awesome. I love you, Leandro. I love you too. Estúdio avançado, Band News FM Brasília, direto aqui da Hayek Global College. Comigo na apresentação aqui, Ivan Brandão, eu, Leandro Aislan. Produção da Júlia Juste, aqui com a gente também a Priscila Fernandes no apoio aqui na operação do áudio. Bruna Apoio lá do Teixeira estúdio também. Rafael Procópio, junto com o Lucas Neto, direção comercial do Orlando Videira, coordenação de jornalismo Rodrigo Orengo. É isso, Ivan. Obrigado. In 1 second, everything can change. change. Caraca, a gente tá muito bem. Vai daí, Valeu, Rafael. Vem Beijo, aí tchau. o É da Coisa. Tchau. Você ouviu Band News no fim de tarde.